A Bíblia é clara quando diz que devemos pregar o Evangelho a toda criatura. Por que não no final das contas? Se é o Evangelho que sara, cura, transforma. Na realidade, o Evangelho é a coisa mais importante que existe nesse mundo. Espalhar ele pode salvar vidas. Se o Evangelho já mudou nossas vidas, também pode mudar a vida de outras pessoas. Então sim, ele tem que ser espalhado. Isso não quer dizer que você tem que ser diretamente pastor, padre ou membro de uma congregação. No final, espalhar o Evangelho é falar sobre a glória de Deus, sobre a graça e o sacrifício do Messias, palavras de fé, esperança. Espalhar o Evangelho não está restrito a uma congregação. Pode abranger desde uma pequena conversa com alguém, um grupo de amigos, a ir em um discurso maior, como na internet ou em qualquer outro lugar, e de qualquer outra forma. Então, já que essa é a nossa missão como cristãos, como fazemos isso da melhor forma e com a maior exatidão e similaridade possível com a Bíblia? Bem, hoje trarei as respostas para essas perguntas de acordo com o que aprendi em minha caminhada como cristão. Meu nome é Tiagão e vamos juntos em busca da verdade. Primeiramente, irmão, o Evangelho não deve ser algo passado à força às outras pessoas. Vejo muitos cristãos cometendo esse erro, inclusive meu pai. Você tem que dar o exemplo para as outras pessoas. Tem que ter a atitude de cristão e automaticamente as pessoas vão notar que você é diferente. Vão criar simpatia para convosco e você poderá aos poucos falando com elas sobre como você lida com a vida e ir contando sobre o Evangelho, como isso te afetou, te tocou. Atitudes contam mais que palavras. Por exemplo, não adianta eu chegar e falar que sou uma pessoa muito humilde. No final, isso não significa nada. Se eu sou de fato, primeiramente eu tenho que demonstrar com atitudes. E assim automaticamente as outras pessoas vão ter essa visão de mim. É melhor, inclusive, as outras pessoas pensarem algo bom sobre você do que você forçar elas a pensar assim, tipo querendo impor que você é isso ou aquilo. No caso do Evangelho, você não pode à força ficar falando isso para as pessoas. É desagradável, isso acaba se tornando até intolerância, de certa forma. É igual chegar em uma mesa e começar a discutir sobre política sem nenhuma razão. É evidente que não vai dar certo, se as pessoas principalmente não estão dispostas a ouvir. Então você tem que dar o exemplo e as pessoas automaticamente vão perceber as mudanças e vão procurar se inspirar em você. E assim, talvez conheçam a Deus e sejam salvas. É melhor e mais eficiente do que empurrar à força, certo? Então foque em si mesmo, deixe de lado as pessoas que não creem. Aos poucos você vai se santificando e vai conseguindo trazê-las para o caminho correto se for da vontade do Pai. Outro ponto agora. Evangelho não é palco para pessoas egoístas. Como o próprio apóstolo Paulo disse, que considerava tudo como perca, como esterco comparado com a grandeza e conhecimento de Jesus, assim nós cristãos devemos pensar também. Você, irmão, é falho, pecador. A verdade é que todos nós aqui não somos nada comparado a Deus. Então pare de se achar melhor que os outros, superior aos demais, ter o ego elevado, querer se aparecer. Principalmente se for uma congregação para pregar. Ninguém veio e nem quer ouvir sobre a sua vida. As pessoas até podem gostar de você, mas elas estão ali para serem saradas, curadas e transformadas pela graça e o poder do Messias. Então foco na palavra e menos em você. Você não é santo, você não é exemplo, você não é nada. E mesmo que tenha sido exemplo em algo, não significa que sempre será assim, porque na vida podemos ser exemplos de santidade em alguma coisa, mas em outras ser falhos. Outra coisa que deve evitar é ficar olhando para as pessoas ao seu redor e ficar pensando: nossa, imagine quantas pessoas aqui vão para o Lago de Fogo. Desse lugar aqui, quantos será que se salvam? Primeiramente, que você não é Deus para se preocupar com essas questões. E segundo, que se está se perguntando isso, só demonstra o quão egoísta que você é na verdade, e nem acaba percebendo. Você acaba focando mais no cisco no olho do seu irmão e esquece da trave que está no seu olho. Outro ponto agora. Evite heresias. Infelizmente, até hoje, muitas heresias são pregadas em várias igrejas, e até mesmo nas mais fiéis à Bíblia. Ocorre uma ou duas heresias por aí. Como, por exemplo, sofrimento eterno no inferno. Ou é a obrigação de todos pagar dízimo. Ou línguas estranhas, que é algo que não está na Bíblia. Inclusive, a passagem de Pentecostes se refere a línguas estranhas aos olhos daqueles que estavam reunidos naquele local, pois eram línguas de povos de outras nações das quais eles não estavam acostumados. Então não era simplesmente ficar falando Oxamalahamalalá, malalá. Não, a pregação daquela passagem foi em línguas estrangeiras, entendeu? Que era estranho aos olhos dos judeus. Daí veio o nome línguas estranhas.
Enfim, existem várias heresias que devem ser evitadas. Tome cuidado com isso. Agora, depois de ter citado 3 coisas que você deve evitar sobre a pregação do evangelho, irei aqui citar coisas que você deve fazer na hora de pregar alguém. Primeiro, procure saber mais. Busque conhecimento. A Bíblia é clara quando diz que o povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento é a coisa mais importante que existe no mundo. Afinal, como você estaria andando se não fossem as correntes neurais e os impulsos que o seu cérebro transmite até chegar às suas pernas? Sem conhecimento, você não sabe entender a língua que as pessoas falam, como falar, como andar, escrever, comer. Você nem vive para falar a verdade. Então, no final das contas, o conhecimento é necessário. E você pode se considerar uma pessoa muito burra ou que sofre muito no aprendizado em estudar algo. Mas, por favor, faça um esforço a mais com a palavra do Criador do Universo. Essa é a coisa mais importante que existe no mundo, irmão. Não importa as incapacidades cognitivas que você tem. Por favor, dê seu melhor, estude, passe horas, mas foque até entender. Por favor, irmão. Você estará salvando a si e a inúmeras pessoas. Estude a Bíblia, treine sua oratória, seja confiante, seja corajoso, peça conselhos a Deus, haja como uma pessoa sábia, cultive os valores bíblicos principalmente, como gratidão, paciência, amor ao próximo, e sempre busque evoluir cada vez mais. A busca pelo conhecimento é incessante e nunca deve parar. Recomendo aqui o canal do Rômulo Ribeiro. Ele tem uma playlist excelente sobre escola para pregadores. Ele comenta sobre as doutrinas salvíficas, sobre arrebatamento, sobre diversos outros temas bíblicos, desmente heresias e passa a Bíblia direto dos originais em grego koiné do Novo Testamento e hebraico do Antigo Testamento. Ele tem uma série inteira comentada sobre o livro do Apocalipse. Recomendo ver o canal dele, muito importante, principalmente se você quer pregar o evangelho verdadeiro, que é o da graça, e não o dos méritos, como infelizmente é pregado em muitas congregações. Então é isso, irmãos. Tenha força, foco, fé, se santifiquem, larguem os maus caminhos e foquem na missão de trabalhar no reino e pregar o evangelho a toda criatura. Se você é tímido, tem medo de falar em público, dificuldade, tranquilo, vá orando e peça ajuda e intervenção divina para isso acima de tudo. E sempre peça sabedoria a Deus, sempre. Vale lembrar também que vocês devem ser fiéis às escrituras e não ficar pedindo para Deus tudo que for mundano, como se ele fosse um gênio da lâmpada e fosse te dar um carro ou uma mansão, sei lá o que você pedir. Seja fiel e saiba respeitar a pureza do Criador. Muitos, inclusive, preferem escutar pregação sobre prosperidade do que sobre a Bíblia em si. Não seja esse tipo de pessoa. E outra, eu já fui tímido, envergonhado, tinha dificuldade de falar em público. Então, irmãos, quero dizer que qualquer um de vocês pode superar isso. No final das contas, ninguém é maior do que ninguém. Todos temos o mesmo cérebro, as mesmas capacidades. Só precisamos nos unir e pregar o evangelho. Assim podemos cumprir nosso papel como cristãos e trazer mais pessoas ao reino dos céus. Obrigado por assistir até aqui. Que a graça e o Messias venha sobre você e sua família. Amém.